Seguindo aqui o e aí eu tinha falado, e aí eu saindo dali, deixei a minha mãe ali ainda, mas com muito sentimento de deixar a minha mãe ali. Mas fui embora. E naquele mesmo tempo, não uns diazinho ali, a minha mãe tinha feito a feira de um mês, porque a empresa que ela trabalhava fornecia um mercado que era a pioneira de antigamente, e todas as pessoas que eram funcionárias compravam ali. E minha mãe tinha fechado a feira do mês, comprado, feito a compra do mês. Eu, 15 anos, trabalhava na empresa também. E não parou por aí. Isso foi no começo da semana, e quando foi no domingo, depois daquela passagem pela delegacia, onde eu passei por aquela situação sem dever a culpa, dali no próximo domingo, essa mesma irmã, que era irmã da igreja onde minha mãe congregava, da igreja Assembleia de Deus também, aí ela reuniu ali os filhos dela e também mais umas outras pessoas de lá da rua, e foi lá e derrubou a casa da minha mãe. Derrubaram a casa, jogou tudo pelo chão. E nós ficamos na rua. E nós ficamos na rua naquela época. Eles foram, derrubaram as paredes da casa, o telhado. E a feira que a minha mãe tinha feito para passar o mês, eles esbanjou pelo chão. Que a gente via jogado o arroz, o feijão, o café, o açúcar, jogaram tudo pelo chão. E nós ficamos sem casa, sem lugar de ficar e sem comida. Onde as pessoas fizeram isso e pegaram de volta o lote que eles tinham dado, e a casa que o pastor tinha feito, eles desmancharam o lote, eles pegaram de volta, e nós ficamos na rua. E naquele dia tinha uma vizinha do lado, ela deixou nós passar a noite na casa dela, e a gente chegava assim, olhava lá embaixo e a casa toda no chão. Aí eu, como não tinha ido, não estava ainda na igreja, não tinha aceitado a Jesus na minha vida ainda, eu vi tudo aquilo ali e fiquei pensando como uma pessoa da igreja, uma pessoa que está dentro da igreja, na mesma igreja que minha mãe congregava, pudesse fazer uma coisa daquela. E reuniu pessoas não crentes, pessoas da igreja, e reuniu, infiltrou todo mundo e fizeram aquilo com a minha mãe. E eu me lembro de que um dia, no próximo domingo, depois daquela tragédia toda, nós fomos morar numa casa bem lá no alto, bem fora da cidade, era bem longe, o pessoal alugou uma casa e a gente fomos pra lá. Aí desceu um ônibus que vinha de uma outra cidade de fora, cheio de crentes. De longe a gente ouvia cantando o hino 15, ao com cego andei, perdido vaguei. E aí o ônibus parou bem perto da casa onde a gente estava morando.
E o moço tinha um alto-falante em cima do ônibus, e o moço pregava a palavra ali e convidando as pessoas. Aí eu me lembro que naquele dia parou e eu entrei no ônibus. Entrei no ônibus e desci lá para baixo com eles. Eles foi fazer um culto lá na praça, lá embaixo. E o moço pregava sobre o livro de Mateus, no capítulo 24. Eu vejo quanto que Deus falou comigo através do capítulo 24 de Mateus. E era muito bonito aquelas palavras muito bonitas que aquele pastor falava. E eu naquela alegria toda de estar no meio dos crentes, de ouvir aquela palavra tão bonita, aqueles hinos bonitos que tocavam meu coração. E começava a meditar naquilo que tinha acontecido com a minha mãe. E foi aquela desigualdade, aquelas coisas. E naquele dia o moço fez o apelo ali, se tinha alguém para aceitar Jesus. E naquele dia eu ainda não aceitei. Bom, aí aquele pessoal foi embora, passou lá em cima, eu fiquei novamente ali. E aquilo foi uma alegria de eu participar daquele culto, foi de eu ouvir a palavra e já estava esquecendo também daquilo que tinha passado na minha vida, aquelas coisas todas que eu tinha passado com aquele delegado sem Deus lá embaixo, aquelas pessoas que derrubaram a casa da minha mãe também, eu já estava esquecendo de tudo isso e Deus estava trabalhando da minha vida. E tudo isso aconteceu. Aí o tempo passou, depois passou muitos anos depois, um dia, e isso aconteceu mais coisa, eu tô só que o tempo aqui é muito curto. Aí, quando foi em 89, um dia eu fui convidado para ir na igreja Assembleia de Deus, já do Ministério Missões. E nesse dia eu estava tendo uma dor de dente, mas muito, mais doendo mesmo, uma coisa fora de si. E eu fui na igreja assim mesmo e custei ficar lá com essa dor de dente. E o pastor pregava sobre o capítulo 24 de Mateus. Eu pregava sobre o capítulo 24 de Mateus. E naquele dia eu aceitei Jesus como Salvador. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo na vida da gente, a gente não deve de culpar a igreja. A igreja não tem culpa de nada disso que acontece. Às vezes uma pessoa só faz esse movimento todo e até tipo do impedimento, mas não impediu o que Deus tinha para minha vida. Eu levantei a minha cabeça diante daqueles problemas, ergui a minha cabeça para o alto e aceitei a Jesus na minha vida naquele dia. Sobre o capítulo 24 de Mateus, isso foi no mês de setembro de 89. E no dia 11 de novembro de 89 eu me batizei pelas águas. E nunca me arrependi. Sigo feliz com Cristo na minha vida, porque que eu passei por esse tempo todo e que eu aprendi com Deus, eu não me arrependo de ter aceitado a Cristo na minha vida. Sou feliz e que Deus é de abençoar a cada um que ouvir esse testemunho, que é real e verdadeiro.
e Deus ampliou. E eu estou feliz com a graça e a misericórdia que Deus tem tido comigo e me fez conhecedor da palavra dele. E que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Fique na paz com Deus. E obrigado a todos vocês que acompanham o meu canal e que compartilhem também. Que Deus é de abençoar a sua vida, em nome de Jesus.